O rei Davi teve várias esposas e com elas teve muitos filhos. A Bíblia registra os nomes de pelo menos 19 filhos e uma filha. Infelizmente, alguns desses filhos se tornaram conhecidos devido a eventos trágicos. Apesar de ser um governante notável, Davi não foi imune aos desafios em sua vida familiar, e alguns de seus filhos enfrentaram destinos trágicos que abalaram profundamente a vida da família real. No vídeo de hoje falaremos sobre a triste história de 4 filhos do rei Davi. Mas antes disso, te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. A vida de Davi foi repleta de desafios, especialmente quando se tratava de sua família. Um desses desafios ocorreu quando sua filha Tamar foi violentada por seu meio-irmão Amnon. A história de Tamar está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Tamar era uma jovem bonita e virgem, mas sua vida mudou completamente devido aos planos de seu meio-irmão Amnon, que estava obcecado por ela. Ele sentia um amor doentio por Tamar e pensava que seria impossível conquistá-la, já que era difícil estar a sós com ela. No entanto, seu primo Jonadab teve uma ideia maliciosa que acabou destruindo a vida de Tamar. Jonadab sugeriu que Amnon fingisse estar doente, e quando o rei o visitasse, ele pediria a seu pai que permitisse que sua irmã Tamar preparasse um bolo para ele. Davi enviou Tamar à casa de Amnon para preparar a comida, sem saber do plano maligno. Quando Tamar chegou ao quarto de Amnon para servi-lo, ele exigiu que ela se deitasse com ele. Desesperada, Tamar suplicou para que ele não a violentasse e sugeriu que pedisse a sua mão em casamento ao rei, a fim de evitar uma desgraça na vida de ambos. Infelizmente, Amnon não ouviu Tamar e a violentou. Depois do ato, Amnon sentiu desprezo por Tamar e ordenou que ela se retirasse. Ainda mais desesperada, Tamar pediu para não ser expulsa e esperava que ele se casasse com ela para aliviar a situação. No entanto, Amnon a ignorou e a expulsou de sua presença. Tamar rasgou sua túnica e espalhou cinzas sobre a sua cabeça, cobriu o rosto e foi embora para casa chorando. Ao ver o que aconteceu, Absalão, irmão de Tamar, perguntou se era verdade o que Amnon tinha feito. Embora Tamar tenha fingido que estava tudo bem, Absalão já estava planejando se vingar de Amnon. A angústia causada pelo ato de Amnon alimentou o ódio de Absalão pelo seu irmão. Depois desse episódio, a Bíblia não relata o que aconteceu com Tamar. Porém, o fato é que a atitude de Amnon desencadeou uma série de outros eventos trágicos na vida da família real. Absalão tramou vingança contra Amnon e o matou durante um banquete que ele organizou para os filhos do rei. Absalão era filho de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Absalão tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, possivelmente em homenagem à sua irmã. A vida de Absalão foi marcada por tragédias, começando com sua vingança contra Amnon, o que resultou na morte de seu meio-irmão. Após a morte de Amnon, Absalão fugiu para Gesur e ficou lá por 3 anos. Davi ficou profundamente abalado, mas depois permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém. Durante 2 anos, Davi não o recebeu nem falou com ele. Insatisfeito, Absalão buscou a ajuda de Joabe para interceder por ele, e pai e filho se reconciliaram. Após a reconciliação, Absalão começou a conspirar contra seu pai, conforme relatado em 2 Samuel 15. Absalão mandou preparar uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para formar sua guarda de honra. Todos os dias, ele ia até o portão da cidade para receber pessoas que buscavam justiça do rei Davi e perguntava sobre suas questões. Absalão afirmava que a causa da pessoa era justa e lamentava que o rei não tivesse ninguém para ouvi-los. Ele os recebia calorosamente com um beijo, ganhando assim o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão pediu permissão ao rei para ir a Hebrom cumprir um voto feito a Deus. O rei concedeu a permissão sem suspeitar que Absalão estava planejando tomar o trono em Hebrom.
Absalão enviou mensageiros a todas as tribos de Israel, instruindo que, ao ouvirem as trombetas, proclamassem sua coroação como rei em Hebrom. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão convocou Itai, um conselheiro de Davi, para se unir a ele, e ao longo do tempo muitos outros se juntaram à conspiração, aumentando sua força. Um mensageiro chegou a Jerusalém para informar a Davi que todo o povo de Israel havia se unido a Absalão e que eles precisavam fugir imediatamente, caso contrário, seria tarde demais. O rei e sua família partiram imediatamente, deixando apenas 10 concubinas para cuidar do palácio. Enquanto isso, Absalão e uma multidão de seguidores entraram em Jerusalém. Absalão tomou uma atitude que demonstrou falta de respeito por Davi, ao se envolver com as concubinas de seu pai, diante de todo o Israel. Ele também planejou perseguir e matar Davi, mas posteriormente decidiu buscar o conselho de um amigo leal de seu pai, Husai. Ele aconselhou Absalão a reunir um grande exército e liderar a busca e destruição de Davi. Os homens de Israel preferiram seguir o conselho de Husai, já que Deus havia decidido frustrar os planos de Aitofel para impedir o sucesso de Absalão. Husai era leal a Davi e o alertou sobre os planos de Absalão, permitindo que eles se preparassem para a batalha. Davi, seguindo o conselho de seus homens, decidiu não participar da batalha, considerando que sua vida era muito valiosa para ser arriscada. No entanto, o rei ordenou que fossem bondosos com Absalão durante o combate. Absalão encontrou alguns homens de Davi e tentou fugir montado em uma mula, mas ficou preso pela cabeça entre os galhos de uma árvore grande. Um soldado de Davi relatou esse incidente a Joabe, que perguntou por que o soldado não havia matado Absalão. O soldado respondeu que não o faria nem por 1000 peças de prata, pois tinha ouvido as ordens do rei para não causar mal a Absalão. Desobedecendo às ordens do rei, ele atravessou 3 lanças no peito de Absalão e depois 10 escudeiros de Joabe o cercaram e o mataram. Assim morreu Absalão, filho de Davi. Adonias foi o 4º filho do rei Davi e se tornou conhecido na Bíblia por sua tentativa de tomar o trono de seu pai. Sua história está registrada no livro de 1 Reis, oferecendo uma narrativa intrigante dos desafios envolvidos na sucessão real em Israel. Adonias nasceu em Jerusalém durante o reinado de Davi e era filho de uma das esposas do rei. Após a morte de seus irmãos mais velhos, ele se tornou um dos possíveis sucessores ao trono. No entanto, Davi, instruído por Deus, já havia escolhido Salomão, seu filho, com Batseba, como seu sucessor. Apesar da decisão de Davi de que Salomão seria o próximo rei, Adonias, respaldado por pessoas influentes, decidiu se proclamar rei mesmo antes da morte de seu pai. Essa ação desafiadora chamou a atenção dos líderes sábios de Israel e de Davi. De acordo com o livro de Reis, Adonias conspirou em segredo com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar para apoiar sua usurpação do trono. Ele organizou um banquete ao qual compareceram seus irmãos, filhos do rei, e alguns oficiais importantes de Judá. No entanto, ele não convidou Salomão, o filho escolhido por Deus para ser o próximo rei, nem o profeta Natã, Benaia e a guarda pessoal, que não apoiavam Adonias. Ao saber do banquete, Natã alertou Batseba sobre o plano de Adonias e instruiu-a a agir rapidamente. Batseba foi ver Davi e informou-o sobre a conspiração, dizendo que Adonias havia se proclamado rei. Davi tomou medidas imediatas para garantir que Salomão fosse reconhecido como o verdadeiro rei. Ele convocou os sacerdotes, profetas e oficiais de seu reino para uma cerimônia pública na qual Salomão foi ungido rei e declarado sucessor de Davi. A notícia da coroação de Salomão chegou ao banquete de Adonias, causando pânico entre os convidados, que se dispersaram com medo por suas vidas. Adonias correu para a tenda sagrada e agarrou as pontas do altar, suplicando a Salomão que não o matasse. Salomão decidiu poupar sua vida, mas advertiu que qualquer traição resultaria em sua morte.
Alguns tempos depois, Adonias pediu permissão a Salomão para se casar com Abisag, uma jovem que havia cuidado do rei Davi em sua velhice. Salomão interpretou esse pedido como uma ameaça à sua autoridade e ao reino de Israel. Ele ordenou a Benaia, um de seus comandantes, que executasse Adonias. A decisão de Salomão de matar Adonias provavelmente se deveu ao fato de que Abisag, embora não tivesse tido relações íntimas com Davi, era vista pelo povo como uma de suas esposas. O pedido de Adonias representava um desafio direto ao novo rei, sugerindo que ele tomasse as concubinas de seu pai. Salomão viu isso como uma tentativa de reivindicar o trono. Portanto, ele decidiu eliminar qualquer possibilidade de conspiração, executando Adonias. E assim foi o trágico fim na vida de outro dos filhos de Davi. Esses trágicos destinos de seus filhos foram fontes de grande aflição e sofrimento para Davi, como pai. Certamente, ele experimentou a angústia de ver seus próprios descendentes envolvidos em ações dolorosas e destrutivas. A violência sofrida por Tamar foi um evento terrível que abalou profundamente a família. A morte de Amnon causou ainda mais tensão e conflitos entre Davi e seus filhos. A tentativa de Absalão de tomar o trono de seu pai criou divisões e um ambiente de rivalidade no reino. Adonias, seguindo os passos de seu irmão, também ambicionou o trono, mas encontrou um destino fatal. Davi, apesar de ter sido um grande rei e ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, não estava isento de tragédias e desafios. Isso nos mostra que mesmo as figuras mais importantes da Bíblia estão sujeitas à dor e ao sofrimento. E também nos ensina que apenas Deus, que criou os céus, a terra e tudo o que há neles, é perfeito. Já conhecia as histórias desses filhos de Davi? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.